Hoje estou aqui com mais uma recomendação de mangá, e não é qualquer mangá, e sim um dos melhores de fantasia com harém e etizão de qualidade, que é Shumatsu no Harem Fantasia, que até onde eu sei não tem ligações com o outro mangá que também se chama Shumatsu no Harem, aquela obra onde o protagonista precisava procriar para salvar o mundo. No caso, essa é uma história à parte do mesmo autor, só que com um protagonista 1000 vezes melhor. Claro, o autor pode mandar do nada que são histórias em tempos diferentes, mas aí alguém pode me corrigir nos comentários, até onde eu sei não tem ligações. Sem perder o costume também, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Para vocês terem uma ideia do que esperar nessa obra, logo nas 3 primeiras páginas do capítulo 1 já temos um preview do que nos aguarda no quesito do romance, com o protagonista fazendo os finalmente logo no início do mangá. O autor já quis deixar claro que esse cara vai ter atitude, que esse protagonista é alguém que vai dar orgulho. Mas beleza, o mangá realmente se inicia com o Ark, que é o protagonista, observando o treinamento de alguns soldados, e nesse momento ele é desafiado pelo Lord Gavial para um duelo, e sendo um nobre também, o Ark não poderia fugir desse desafio. Mais especificamente, ele é o duque da casa de Nagara, então ele deveria ser um exemplo para as pessoas que trabalham para a casa dele. A questão é que o Ark nunca foi bom na esgrima e sequer tinha um bom condicionamento físico, assim levando o Lord Gavial a pressionar sua espada contra o protagonista e atacar ele com um chute, aproveitando essa oportunidade para finalizar o Ark com um golpe de espada em suas costas, que por sinal era uma espada de treino, então não cortou realmente o protagonista. Mas o fato é que o Ark é um completo de um inútil nesse início do mangá, mas não se preocupem que isso logo vai mudar. Após tratarem as feridas do protagonista, a Celine, que é uma heroína que serve a família do Ark, questionou o protagonista do porquê da falta de agressividade dele no duelo, e o Ark respondeu que simplesmente reconhece suas limitações e não gosta de lutar, ao contrário da Celine. É bom também deixar uma menção para uma das empregadas dele nesse momento, que por algum motivo muito específico, ela começou a lamber o pano com o sangue do protagonista após ele sair do local. E não, ela não é uma vampira e nem nada que precisa de sangue para sobreviver, é apenas uma waifu doida por ele, apenas isso. Mas peculiaridades à parte, ainda nesse primeiro capítulo também é apresentado mais uma das heroínas principais, a Aurélia, onde a heroína menciona que estava de partida para a capital, deixando o Ark um pouco apreensivo com essa situação, já que talvez fosse algum assunto que envolvesse a guerra. Mas a Aurélia simplesmente mudou de assunto do nada para tentar animar um pouco o clima, sendo que no momento em que os dois estavam quase se beijando, a Aurélia foi chamada pelo avô dela, assim cortando o clima e a cena nesse momento. Com isso, foi organizado um jantar onde envolveu algumas famílias nobres, que tinham ligações com a família Nagara. E durante esse jantar, o Ark questionou o avô da Aurélia sobre uma possível aliança entre eles, entre Nagara e Hísteria, que levaria a um casamento entre o protagonista e a heroína. No entanto, esse desgraçado do avô da Aurélia falou que ela iria se casar com o príncipe. Basicamente, o velho só estava interessado nessa parceria entre a família real e a casa Hísteria, não se importando com a opinião de sua neta. O Ark até tenta argumentar falando que o príncipe não era uma boa pessoa, que tinham vários rumores sobre a má índole dele, mas foi apenas palavras jogadas ao vento. E por causa desse evento durante o jantar, o Ark teve que ficar de castigo em seu quarto. E nesse momento é onde temos o vislumbre de uma bela elfa observando a janela do quarto dele. E mesmo que seja um vislumbre muito curto, ainda assim deu pra perceber que é uma elfa de respeito. Uma elfa de respeito. Mas beleza, o fato é que a Aurélia conseguiu entrar no quarto do protagonista com a ajuda de um dos guardas da família Nagara. E foi quando ela se declarou para o Ark, falando que amava ele e que não sabia o que fazer a respeito desse casamento arranjado. E obviamente ele retribuiu isso, falando que também amava a heroína. E após os dois se beijarem, o Ark teve a ideia de fugirem, simplesmente largar tudo para trás e fugirem. E eu não quero ser um estraga-prazeres, mas eu não lembro de nenhuma história onde o casal principal conseguiu simplesmente fugir e deixar os problemas para trás, eu não lembro disso. Nesse caso não foi diferente, infelizmente. Ou felizmente, né, porque assim ele conseguiu o harém posteriormente.
Assim como eu falei antes, a fuga deles não levou a nada, já que conseguiram capturar os dois sem grandes problemas. O Ark até tenta enfrentar um dos cavaleiros, mas é facilmente nocauteado com apenas um golpe, mostrando mais uma vez o quão inútil ele era nesse início da história. Após ele ser preso e perder o amor da vida dele, o protagonista entendeu que realmente deveria ter se dedicado mais aos treinos. Depois que ele perdeu tudo e brigou com o pai ainda por cima, ele percebeu o quão fundo ele chegou no poço. Precisou de tudo isso para entender o quão inútil ele era. Sendo que nesse momento de desespero, de querer ficar mais forte para recuperar a Aurélia, nesse momento temos a introdução da Lati, a elfa que estava observando ele anteriormente, com ela mencionando que vem entregar um grande poder ao protagonista, e antes que o Ark pudesse raciocinar, a elfa simplesmente beijou ele. A Lati fala que o Ark é o possuidor de um poder raro, e obviamente ela não iria ajudá-lo a despertar esse poder de graça. Basicamente, o protagonista deveria cumprir 3 promessas em troca do mate, que é um poder divino que poderia governar o mundo segundo as palavras da Lati. A primeira promessa era que o Ark deveria fortalecer o seu físico. A segunda promessa seria fazer o NoFap por um ano inteiro, E a terceira seria conseguir muito dinheiro, tudo isso dentro de um ano. Então do capítulo 3 até o 5 podemos ver o Ark treinando, participando de negócios como comerciante da família e não batendo nenhuma por um ano inteiro. Até mesmo recusando os avanços da pobre empregada dele, que ficou sem entender nada. E finalmente no capítulo 6 nos é mostrado o que é o mate, sendo basicamente um up de poder através do sangue do protagonista. A pessoa que beber o sangue dele ficará mais forte, tanto fisicamente como de poder mágico também. Claro, tudo depende da dose que a pessoa ingerir, mas tem esse up de poder. Em resumo, o Ark tem a bênção do dragão. Assim como explicado no capítulo 10, é um poder que pode ser usado apenas em mulheres aparentemente. E assim como aumenta o seu poder, aumenta a luxúria também como consequência. E é daí que vem o etisão da obra de Shumatsu no Harem Fantasia, é daí que vem esse etisão de qualidade. A Lati explica que o protagonista ou precisa fazer os finalmente todos os dias com essa única pessoa que ingeriu o sangue, ou formar um harém para distribuir o mate entre elas e não ficar algo descontrolado, então ele não precisaria fazer os finalmente todo santo dia. E assim o Ark vai usar esse poder para governar Nagara e tentar trazer a Aurélia de volta, que mesmo com ele formando o harém, o Ark ainda está visando ela, o primeiro amor dele. O mangá foca bastante em ação, em política, em guerra e principalmente no ecchi e romance harém. É um mangá que eu particularmente gosto muito. O Ark tem uma excelente evolução não só de poder, mas de personalidade também. No início ele realmente era um Zé Ninguém, um completo de um inútil. Mas após ele perder a Aurélia e encontrar a Lati, serviu para ele virar um dos melhores protagonistas de harém que eu conheço. Então eu recomendo muito. Pra terem uma ideia, ele é o tipo de protagonista que não fica de frescura com o romance e também não fica de frescura pra matar os inimigos, principalmente aqueles que ameaçam Nagara e as heroínas. Ele não tem frescura com esse tipo de coisa. Futuramente eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre o harém desse protagonista, mas por hoje era isso. Inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima!